Olá, eu sou o Felipe. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós, na semana passada, demos início ao estudo do livro Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer, e a cópia que eu estou usando aqui para esses nossos estudos é da Editora Fiel, da edição de 1993. Então, caso você esteja acompanhando a leitura numa outra edição, provavelmente a gente vai encontrar algumas diferenças pequenas, que sejam, mas algumas diferenças nas falas, nas citações. E hoje, de fato, a gente vai dar início ao estudo do primeiro capítulo desse livro, cujo título é A Lei e a Lei do Amor. Como a gente viu no episódio passado, no episódio sobre o prefácio do livro, a grande pergunta que estava na mente de Francis Schaeffer quando ele meditou e refletiu sobre as ideias desse livro era o problema da realidade. Ele pensava que existia um problema entre a realidade de quem as pessoas diziam ser e a realidade que elas demonstravam ser. Existia uma incoerência, né? O que ele chamou de problema da realidade, nós poderíamos chamar de incoerência entre aqueles que se diziam cristãos, professavam uma fé ortodoxa, mas que na prática viviam com a mínima diferença entre aqueles que não professavam a mesma fé. Então esse problema mexeu com o Francis Schaeffer e ele mesmo começou a questionar a sua conduta pessoal. Ele percebeu o problema da realidade em si mesmo e ele percebeu que, de alguma forma, ele vivia mais como um cristão verdadeiro no início da sua conversão do que naqueles dias onde ele já havia avançado mais nessa carreira, nessa caminhada com Cristo. Então ele, olhando para esse problema da realidade, fez a seguinte pergunta: como podemos viver a verdadeira espiritualidade? Ok, depois que você diagnosticou que você tem o problema da realidade na sua vida, você experimenta sim de alguma forma e em algum grau um problema de realidade, um problema de incoerência com o que você professa. Como você pode solucionar esse problema, digamos? Como você pode passar a viver a verdadeira espiritualidade? E o que ele inicia logo no início do capítulo 1, afirmando é que é impossível você viver a verdadeira espiritualidade antes que você se torne de fato cristão, ou seja, antes que você se converta. E aqui ele coloca a conversão como um caminho que é válido para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de ser humano. Não existem dois tipos de caminho para se viver a verdadeira espiritualidade. Existe apenas um caminho, o caminho da conversão, que é válido para ricos e para pobres, para cultos e incultos, homens, mulheres, idosos, crianças, enfim. O que ele inicia logo ali no início do capítulo 1 é com essa afirmação: existe apenas um caminho para a verdadeira espiritualidade, que é a conversão. Todos nós, ricos, pobres, cultos e incultos, temos logo ao nascer um grande problema. O problema da nossa culpa, a real culpa moral, como Francis Schaeffer chama. Não apenas um sentimento de culpa, mas uma real culpa moral diante de Deus. E aí o que ele diz é: mesmo que você não sinta culpa, mesmo que você não tenha um sentimento de culpa no seu coração, enfim, você tem sim um problema de real culpa moral diante de Deus que te separa de Deus, quebra a comunhão e o relacionamento que você deveria ter com Deus. E a única solução para essa culpa moral diante de Deus é arrependimento dos pecados e fé na pessoa e na obra de Cristo. E isso, a fé na pessoa e na obra de Cristo, é o que leva a gente à reconciliação com Deus. E
isso de fato é o início da nossa vida. Esse é apenas o nosso novo nascimento. O Francis Schaeffer, ele diz algo interessante sobre o novo nascimento. Ele diz que, por um lado, o novo nascimento é o momento mais especial da vida cristã, porque sem ele não haveria vida cristã. Mas, por outro lado, de alguma forma, é o momento menos importante porque já logo fica para trás. Ele fala que é assim também como o nosso nascimento físico. Por um lado, é o momento mais importante da nossa vida inteira, porque sem o nascimento não haveria vida inteira. Mas, por outro lado, o nascimento logo fica para trás e o que importa é a caminhada e o viver que vem depois do nascimento. Então, ele coloca essa ideia de uma maneira bem equilibrada, né? Colocando a conversão e o novo nascimento, arrependimento e fé em Cristo, ali, no seu devido lugar, como um início fundamental, mas que, no final das contas, é apenas o princípio de tudo, né? Após o novo nascimento, nós iniciamos aí a vida com Cristo, a vida de santificação. E aí o que Schaeffer menciona é uma realidade que está presente não apenas no contexto norte-americano, europeu, mas também aqui no Brasil, o contexto onde as igrejas recebem os novos convertidos, recebem as pessoas que nasceram de novo, entregaram suas vidas para Cristo e logo lhe entregam uma lista de não pode. Uma lista com não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para tal lugar, não pode beber tal coisa, não pode comer tal coisa, não pode assistir tal coisa. E que, na realidade, é uma lista cultural, é uma lista moldada por cultura, por padrões culturais. E talvez essa lista seria completamente diferente se aquela mesma igreja estivesse em uma outra cultura. No final das contas, se trata de uma lista de tabus. E o que Schaeffer pontua é que, como resposta, na verdade, como reação a essa atitude de entregar listas de não pode aos novos convertidos, se levanta o grupo que é justamente o grupo contrário a essas listas, um grupo que é contra tabus, um grupo que contesta por que não pode. Não pode por quê? Não está escrito na Bíblia que eu não posso. Por que você está dizendo que eu não posso comer tal coisa, que eu não posso frequentar tal lugar? De onde saiu essa lista? De onde saiu esse tabu? Então surge aí esse segundo grupo que coloca em xeque as listas de tabus, as listas de não pode. Mas no fundo, como Schaeffer sugere, a motivação por trás desse questionamento do segundo grupo é uma motivação duvidosa. Porque talvez no fundo, o que essas pessoas querem é apenas uma vida licenciosa, uma vida moralmente frouxa, onde ela pode pecar sem ser questionada, onde ela possa cometer à vontade os seus pecados de estimação, mesmo que sejam públicos, sem que ninguém lhe corrija ou exorte. Então, de alguma forma, os dois grupos, tanto o grupo das listas de tabus, quanto o grupo que contesta as listas de tabus, os dois grupos, em certos momentos, podem estar certos ou errados, dependendo da situação, dependendo do momento. Mas seja lá qual o caso, o que Schaeffer menciona em seguida é que se você quer uma lista de regras, ou se você quer se desfazer de listas humanas de regras, de qualquer forma, qual seja o seu caso, se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar uma lista com pelo menos 10 itens mencionando como você deve e não deve viver, que seria a lista dos 10 mandamentos, a lei. Então, mencionando mais uma vez, o título desse capítulo é A Lei e a Lei do Amor. Aqui entra em cena a lei dos 10 mandamentos. E toda essa lei, seja para o grupo das listas de tabus, seja para o grupo que questiona as listas de tabus, essa lista dos 10 mandamentos de Deus está ali, inquestionavelmente está ali, está dado. Como o que podemos e o que não podemos. E o ápice dos 10 mandamentos é o último.
o último mandamento, o mandamento que diz não cobiçarás, é o clímax de todos os 10 mandamentos, porque ele é totalmente interno. Ele se refere integralmente ao nosso mundo interior, digamos assim, porque você sempre começa cobiçando antes de quebrar qualquer outro mandamento da lista dos 10 mandamentos. Você primeiro começa com a cobiça e depois rouba. Você primeiro começa com a cobiça e depois adultera. Você primeiro começa com a cobiça e depois assassina. Todos os outros mandamentos da lista são quebrados apenas depois que o 10º mandamento é quebrado. Então o que a gente percebe, olhando para a lista dos 10 mandamentos, é que apesar de muitas das leis daquela lista se referirem à conduta, a última, inegavelmente, se refere à realidade interior, ao coração. Nós quebramos este mandamento antes de quebrar qualquer outro mandamento. Então, se você parar para pensar, nós nunca quebramos um mandamento só da lista. Nós sempre quebramos 2. Aquele e o do não cobiçarás. O mandamento especificamente e mais o mandamento que foi quebrado antes no coração, que é o mandamento de não cobiçarás. E alguém percebeu isso no Novo Testamento, um personagem bem famoso percebeu isso logo cedo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele relata como foi a experiência dele em relação à lei, em relação aos 10 mandamentos, e ele menciona como o mandamento não cobiçarás foi o mandamento que despertou nele esse senso de pecador. Ele estava se saindo muito bem, guardando todos os outros mandamentos que se referiam à vida externa. Ele não matava, ele não adulterava, ele não roubava, enfim, ele não mentia, mas dentro do coração dele, inegavelmente, ele cobiçava. O mandamento não cobiçarás foi para, como todos nós, para Paulo também, foi um diagnóstico de pecador. E se você parar para pensar, o mandamento da cobiça, o mandamento que proíbe a cobiça, ele é tão importante porque a cobiça é o oposto do amor. A cobiça é o exato oposto do amor. Quando você ama a Deus, você está totalmente satisfeito nele e você não vai cobiçar aquilo que ele não te deu. Quando você ama o próximo, você não vai cobiçar aquilo que é dele, ou seja, você não vai ser invejoso. Se você ama a Deus, se você ama o próximo, a cobiça não vai estar lá. A cobiça é esvaziada quando há amor. O amor ocupa um lugar que a cobiça tem que ser expulsa para que o amor ocupe. Os dois não podem ocupar o mesmo coração. Ou você ama ou você cobiça. Em relação a Deus, é interessante quando Schaeffer menciona que quando você não está satisfeito com Deus, você não está contente com aquilo que Deus tem sido para você e tem dado para você, os desejos que antes seriam legítimos começam a se tornar rebelião contra Deus. Para pensar, por exemplo, nos seus desejos lícitos por sexo. Deus criou no coração humano, na natureza humana, o desejo lícito por sexo. Mas quando você não está contente em Deus, quando o seu coração não está satisfeito em Deus, você busca meios alternativos para satisfazer esses seus desejos que anteriormente seriam legítimos. Ou seja, o coração apartado de Deus, o coração não satisfeito em Deus, é um coração que busca satisfazer seus desejos de maneiras não legítimas, de maneiras ilícitas, de maneiras que são, no final das contas, rebelião contra Deus. Você começa a tentar satisfazer seus desejos de formas não autorizadas e isso, no final das contas, é cobiça. Então, se você tem um desejo natural por comida na sua estrutura humana, você tem esse desejo natural, é para sobrevivência, Deus te deu esse desejo lícito por alimento.
Mas se você não se satisfaz em Deus, esse desejo que antes era legítimo se torna obsessão, se torna compulsão, se torna descontrole e se torna rebelião contra Deus. Então, o mínimo desejo que antes era legítimo, se apartado de Deus, se apartado de uma satisfação, de um relacionamento com Deus, se torna naturalmente rebelião. Ao contrário disso, a gente pode sim ter um coração satisfeito em Deus por pelo menos 2 razões, diz Schaeffer. Se você já nasceu de novo, se você já colocou sua fé em Jesus Cristo, você tem 2 razões para ser satisfeito em Deus. A primeira delas é porque nós vivemos num universo pessoal. O nosso universo foi criado por um Deus pessoal que é o nosso Pai. E isso deve dar pra gente muita confiança, muita gratidão. Nós vivemos num universo controlado por um Pai totalmente amoroso. Se é que você está em Cristo, se é que você já tem um relacionamento com Deus através da fé em Jesus. Então você vive num universo pessoal. E isso deve trazer gratidão e satisfação para o seu coração. Algo que eu achei bem interessante é a associação que Schaeffer faz entre Romanos 8:28 e Efésios 5:20. Romanos 8:28 é aquele famoso texto onde Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas mesmo, todas incluindo tristeza, todas incluindo tragédias, todas incluindo fracassos, frustrações, todas as coisas cooperam para o nosso bem se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, porque no final das contas tudo isso vai colaborar para que a gente seja conformado à imagem de Jesus, para que o nosso caráter seja amadurecido, aperfeiçoado. Por outro lado, Efésios 5:20 diz que nós devemos ser gratos em tudo, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Nós devemos dar graças, ser gratos em todas as ocasiões. Até nas ocasiões de tristeza, nas ocasiões de desapontamento, de frustrações, de fracasso, em todas as situações. Nós podemos ser gratos em tudo e por tudo, porque tudo colabora pelas mãos amorosas do nosso Pai para o nosso bem. Então, nós podemos sim ser satisfeitos e gratos a Deus porque vivemos num universo pessoal onde tudo que acontece é motivo para gratidão. E o segundo motivo para termos um coração satisfeito e grato diante de Deus é que nós vivemos num universo sobrenatural. Schaeffer diz e reafirma que nós vivemos num universo onde há guerras visíveis e uma guerra grandiosa que é invisível, uma guerra que é guerra espiritual. E o que Schaeffer diz é que nós podemos estar satisfeitos enquanto lutamos contra o mal, seja lá qual for a posição em que fomos colocados na batalha. Podemos estar satisfeitos. A batalha contra o mal existe, é inegável. A gratidão que nós devemos ter não é uma gratidão esquizofrênica no sentido de que não percebe que existe mal, não percebe que existe dor. Sim, percebemos o mal, percebemos a dor e lutamos contra o mal. Lutamos contra o mal. Estamos numa batalha sobrenatural, cientes de que estamos vivendo num universo que é sobrenatural, mas ao mesmo tempo estamos confiantes de que a posição em que nos encontramos exatamente agora é a posição em que o nosso general nos colocou. Então, se a dificuldade que eu vou enfrentar hoje está sendo enfrentada exatamente, especificamente por mim, é porque Deus me dará forças para lutar, para enfrentar essas batalhas. Então nós temos pelo menos essas 2 razões para sermos satisfeitos e gratos, não cobiçosos contra Deus. Vivemos num universo pessoal, onde um Pai amoroso age em todas as coisas para o nosso bem e por isso podemos ser gratos em tudo. E vivemos num universo que é sobrenatural, onde até mesmo o mal contra o qual lutamos está sob controle do nosso general, que nos fortalece, nos guia e nos capacita para a batalha. Agora, em relação ao próximo, quando a nossa cobiça é voltada contra outras pessoas,
O problema que acontece é o seguinte, e todos nós precisamos confessar que experimentamos sim inveja. Se nós dizemos que não experimentamos inveja, estamos mentindo. Qualquer ser humano na face da terra que convive com outro ser humano sente inveja, em algum momento, em algum grau. Agora, essa inveja pode ser experimentada em duas formas. A primeira forma é quando você se entristece pelo benefício que o outro recebe. A segunda maneira em que a inveja age sobre você é quando você se alegra pelo prejuízo que o outro sofre. Ou você se entristece pelo benefício que o outro recebe, ou você se alegra pelo prejuízo que o outro sofre. Então é uma coisa distorcida, ao invés de você se alegrar com a alegria do outro e se entristecer com a tristeza do outro, justamente o pecado te distorce. Ele te leva a rir quando o outro chora e te leva a chorar quando o outro ri. A inveja distorce nossos corações, nossos sentimentos e as nossas ações. E o que começa como um sentimento interno, progressivamente, vai se expressando em atos externos que são prejudiciais ao outro. É o que Schaeffer diz. Você pode ter começado a experimentar uma inveja lá no fundo do seu coração, e essa inveja vai crescendo, crescendo, ao ponto em que você vai agindo intencionalmente para que o outro seja prejudicado, para que o outro perca a vantagem que você entende que ele tem sobre você. Então você não apenas sente a inveja, aos poucos você age baseado na inveja. De qualquer forma, toda essa reflexão sobre cobiça e inveja é para mostrar pra gente também que o secreto é o que sustenta o público. Aquilo que vem dentro é fundamental, aquilo que é externo é simples resultado. O que importa é a raiz, ali onde a gente não vê. Os frutos são apenas consequência da raiz. É essa a realidade que nós precisamos ter em mente. Então, as listas no final das contas e a oposição às listas de conduta são, no final das contas, indiferentes, porque não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em primeira instância que é decisivo, mas sim aquilo que vai no nosso interior, aquilo que vai em nosso coração. O que vem como ação é simplesmente resultado, é simplesmente fruto do que é interno. O secreto sustenta o público. O que vem dentro dá fruto, se externaliza com as ações, né? Com a conduta. E até aqui, algo que o Schaeffer questiona é que, aparentemente, muito do que se ensina, e até mesmo do que foi dito nesse capítulo, é de que a aparência da verdadeira espiritualidade, às vezes, é de que envolve tantos aspectos negativos como não cobiçar, ou morra com Cristo, renuncie os seus desejos pecaminosos, se abstenha dos valores distorcidos dessa era. Parece que é tudo tão num sentido negativo, para de fazer, para disso, para com aquilo. Parece que é algo apenas negativo. Então quer dizer, no final das contas, que para ser mais santo ou mais espiritual, é simplesmente parar de fazer tudo? É simplesmente paralisar? É ficar estático? Né? Estátua, e aí você não peca mais. Fica parado e aí você tá perfeito. Não. A lei parece nos proibir com muitos nãos. Não adulterarás, não cometerás homicídio, enfim, muitos nãos. Mas a verdadeira espiritualidade envolve também e prioritariamente aspectos positivos. E é aí onde entra a lei do amor. Existe a lei dos 10 mandamentos e existe a lei do amor. Aquela lei que diz: ame ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame também ao seu próximo como você se ama, como a si mesmo. É aí onde entra a lei do amor. E o amor, ele não é apenas negativo no sentido... Ele não é, na verdade, nem um pouco negativo no sentido de não fazer nada. O amor, ele é proativo, ele faz, ele age.
por amor, você passa a agir. Se você ama, você faz algo baseado nesse amor. E caminhando aqui para nossa conclusão, o que nós precisamos entender sobre a nossa verdadeira espiritualidade após a nossa conversão é que Cristo morreu e ressuscitou no passado por nós, e nós mesmos ressuscitaremos dentre os mortos no futuro. Mas hoje, nesse presente momento da história, nós já podemos experimentar uma ressurreição espiritual. Nós já podemos andar em novidade de vida, nós já podemos andar em comunhão com Deus e em comunicação viva e pessoal com nossos semelhantes. É isso que Schaeffer diz, que Schaeffer conclui aqui. A verdadeira espiritualidade envolve uma nova maneira de viver, de agir, de tratar, seja Deus mesmo, sejam outras pessoas ao nosso redor, seja a vida em todos os seus aspectos. Tudo isso que foi dito até aqui, meu amigo, tudo isso é um panorama bem geral mesmo, sobre aquilo que nos próximos capítulos Schaeffer vai tratar de uma forma mais pormenorizada, de uma forma mais detalhada. Nós vimos aqui, resumindo, fazendo aqui um pequeno lembrete de tudo que vimos aqui nessa conversa, a verdadeira espiritualidade só é possível de ser vivida e experimentada após a conversão, e a conversão em si é apenas o início. A verdadeira espiritualidade não se trata apenas de viver em listas de regras ou de viver contra essas listas de regras, né? Sem se desfazendo dessas listas de regras, mas de uma realidade mais profunda, interior. Essa verdadeira espiritualidade não é apenas externa, mas é prioritariamente interna, onde a gente ama a Deus e ao próximo, começa lá dentro do nosso coração, mas é externalizado através de ações. E por último, a verdadeira espiritualidade é, portanto, uma demonstração atual de que não apenas morremos para certas coisas, mas vivemos em tudo para Deus. Eu te desafio durante essa próxima semana, eu desafio você a ler Romanos capítulo 6, especificamente Romanos capítulo 6. O próximo capítulo do livro do Schaeffer vai tratar um pouco sobre esse capítulo de Romanos, e ele vai ser a base fundamental de tudo aquilo que a gente vai estudar no próximo episódio desse podcast. Então, se você puder dar uma lida, já dar uma estudada nesse capítulo, já seria muito bom. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho aqui, agora já de fato concluindo essa nossa conversa de hoje, queria que você pensasse sobre a sua vida prática, a sua conduta. Ela demonstra que de fato você morreu com Cristo para a sua velha vida? A sua conduta diária de fato demonstra que você é uma nova criatura? Por outro lado, eu queria que você pensasse, a sua conduta diária, a sua vida prática, revela que você nasceu de novo, de fato, que você ressuscitou e voltou à vida, ou você simplesmente morreu com Cristo e está enterrado? Porque tem muita gente que parece que está enterrada. Tem muito cristão que não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom. E é justamente essa questão que Schaeffer quer tratar através desse livro. A verdadeira espiritualidade é pulsante, é viva, é fervorosa. Nós, como pessoas que ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, nós que nascemos de novo, precisamos fazer diferença na sociedade. Precisamos fazer diferença nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nos encontros familiares de domingo. Nós precisamos fazer diferença onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente pise. Se a nossa vida é exatamente igual à vida de todo mundo, talvez seja porque ou ainda não morremos com Cristo, ou ainda não entendemos que nascemos para uma novidade de vida. Então, reflita sobre isso. O que a sua conduta revela sobre
a sua identidade ou a sua noção de identidade? Pensa um pouco sobre isso. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, pode me escrever, seja por Instagram, Telegram, enfim, fica à vontade para me procurar nas redes sociais e a gente pode conversar pessoalmente sobre isso. Então, na próxima semana, se Deus permitir, a gente volta para o terceiro episódio dessa série. Fique à vontade para compartilhar esse episódio com quem você desejar e que você possa também abençoar outras pessoas através daquilo que você tem ouvido aqui, talvez que você tenha aprendido de novidade ou se relembrado de coisas que você já sabia. Compartilha com outras pessoas, conversa com outras pessoas e que Deus use todas essas ideias para que Ele seja mais visto, para que Ele seja mais amado e adorado entre nós. Ok? Um grande abraço, foi muito bom passar esses minutinhos aqui com vocês e até a próxima semana, se Deus permitir. Deus te abençoe.